ousados, impetuosos e muitas vezes condenados por sua própria pressa. Então, sem parar de correr, Abner tomou sua lança e a segurou firme. Ele gritou um último aviso para Asael, mas o jovem não parou. E quando finalmente se aproximou, a ponta da lança de Abner perfurou seu ventre com força, atravessando-o de lado a lado. Asael caiu no chão sem vida. E naquele momento, Abner soube que uma guerra muito maior havia começado. Não apenas entre reinos, mas entre ele e Joabe. O corpo de Asael jazia no chão, e por um breve momento o campo de batalha ficou suspenso no tempo. Alguns soldados recuaram, outros pararam onde estavam, observando o sangue do jovem misturar-se à terra. Abner não era um homem cruel. Ele sabia o que havia feito e sabia que aquilo não ficaria impune. Joabe não era do tipo que esquecia ou perdoava. Aquele duelo não terminaria ali. Ele apenas havia começado. Mas a batalha em Gibeão precisava acabar. Abner, vendo que a sorte favorecia os guerreiros de Davi, tomou a única decisão sensata. Ordenou a retirada. Seus homens fugiram, dispersando-se pelo deserto, enquanto Joabe gritava atrás deles, sedento por vingança. Mas a guerra entre as casas de Saul e Davi não terminaria com aquela batalha. Pelo contrário, ela se arrastaria por anos. O tempo passou e Abner percebeu que Isbosete, o rei que ele colocara no trono, não era forte o suficiente para governar. O rapaz não tinha a coragem do pai, nem o respeito dos guerreiros, nem a astúcia para manter Israel unido. Abner, no fundo, sabia que estava segurando um reino que já começava a ruir. Mas o que realmente virou o jogo foi um desentendimento dentro do próprio palácio. Isbosete, inseguro e desconfiado, acusou Abner de tomar para si uma das concubinas de Saul. Um gesto que, na política dos reis, poderia ser visto como uma tentativa de tomar o trono. Abner se sentiu ultrajado. Depois de tudo o que fizera para manter o filho de Saul no poder, era isso que recebia em troca? Naquele instante, ele tomou sua decisão. Se Isbosete não o queria, então ele faria algo que mudaria para sempre o rumo daquela guerra. Procuraria Davi, entregaria todo o reino de Israel em suas mãos. E finalmente, depois de anos de sangue derramado, selaria uma aliança que poderia unir novamente as tribos. Mas ele não sabia que alguém estava à espreita. Alguém que ainda não havia esquecido o sangue derramado em Gibeão. Alguém que esperava o momento certo para fazer justiça com as próprias mãos. Joabe. Abner partiu para Hebrom sem escolta, sem exércitos, sem armas em punho. Ele não era mais um comandante em guerra, era um homem que carregava consigo o destino de Israel. Em seu coração, sabia que estava fazendo a coisa certa. O reino estava dividido há tempo demais, e ele, que passara a vida lutando, entendia que algumas batalhas não se venciam com espadas, mas com alianças. Davi o recebeu com respeito. Não havia ódio entre os dois, não mais. O passado de guerras e confrontos agora parecia um eco distante, e ambos sabiam que aquela conversa mudaria tudo. Abner ofereceu a Davi o que ninguém mais podia oferecer, o reino inteiro de Israel. As tribos do norte ainda seguiam Isbosete, mas seguiam porque Abner as mantinha ali. Se ele se curvasse diante de Davi, todo o povo de Israel o seguiria. Davi aceitou. Ele estendeu a mão ao antigo rival e o enviou de volta para finalizar a transição. O futuro prometia paz, um novo governo, um Israel unido sob um único rei. Mas enquanto Abner deixava o palácio, satisfeito por ter selado a maior aliança de sua vida, Joabe estava à espreita. O comandante de Davi não esqueceu Gibeão, não esqueceu o sangue de Asael derramado na terra. Para ele, aquele acordo entre Abner e Davi não era um pacto de paz, mas uma traição. Então, sem hesitar, mandou mensageiros chamá-lo de volta, fingindo um assunto urgente. Abner voltou, sem suspeitar do que estava por vir. Quando entrou nos portões de Hebrom, Joabe o levou para um canto afastado e com um golpe rápido e frio, cravou-lhe uma lâmina na barriga. Não houve duelo, não houve aviso, não houve escapatória. O grande comandante caiu ali mesmo, traído não por um inimigo, mas pelo desejo de vingança de um homem que não soube perdoar. Davi, ao saber da morte de Abner, ficou indignado. Não foi uma morte honrada, não foi uma morte de guerreiro. O homem que poderia ter unido Israel tombou antes de ver seu próprio legado se cumprir. O corpo de Abner foi levado para o sepultamento, e Davi, em luto, acompanhou o cortejo com o semblante pesado. Não era assim que essa história deveria terminar. O homem que carregou o peso da guerra, que tentou manter a casa de Saul de pé e, por fim, que escolheu a paz ao invés do conflito, agora jazia no pó, traído antes que pudesse ver o fruto de seu último ato.
Joabe achava que havia se vingado, mas na verdade apenas manchara as mãos com um sangue que não apagaria sua dor. Davi ordenou que Abner fosse sepultado com honras. Ele não permitiu que aquela morte passasse despercebida, nem que caísse no esquecimento como uma simples consequência da guerra. Não morreu Abner como morre um tolo, lamentou diante do povo, deixando claro que aquela traição não viera dele. E foi assim que todos souberam que Abner não era apenas um comandante que mudou de lado. Ele foi um homem que tentou pôr fim ao ciclo de violência antes que fosse tarde demais. Mas a lição que sua história carrega vai além das guerras e alianças políticas. Abner nos ensina que lealdade tem um preço, e nem sempre aqueles a quem servimos saberão reconhecê-la. Ele lutou por Saul, protegeu seu reino e, no fim, foi rejeitado por um rei fraco e desconfiado. E mesmo assim, ele escolheu fazer o que era certo, mesmo que isso significasse deixar para trás aquilo que construiu. Sua morte nos lembra que o orgulho e a sede de vingança sempre cobram um preço alto. Joabe, ao tirar-lhe a vida, não encontrou paz, apenas mais um nome em sua lista de pecados. E Davi, ao chorar por Abner, mostrou que grandeza não está em destruir inimigos, mas em reconhecer o valor daqueles que um dia lutaram do outro lado. A história de Abner termina na poeira de Hebron, mas sua trajetória ecoa como um lembrete. Às vezes, os maiores guerreiros não são aqueles que vencem batalhas, mas os que sabem quando é hora de parar de lutar.